E aí, meus jovens, estamos aí mais um vídeo, fazer a parte 3 de Atos dos Apóstolos, que eu tô louco pra continuar lendo. E aí eu parei no capítulo 15, li até o 14, e agora eu ia ler agora, aí eu falei, orei, né, falei, não, vamos fazer o vídeo, porque são várias coisas que tem que fazer, entendeu? Eu tava com tempo livre, eu vou pra igreja daqui a pouco, e aí eu tava com tempo livre, aí eu falei, vou ler. Aí eu ia ler a Bíblia. Mas eu falei, como que eu vou ler se nem o terceiro vídeo eu fiz ainda? Então vamos fazer o terceiro vídeo. Eu tô com caneta, a Bíblia aqui, para anotar uns pontos importantes do capítulo 10 ao capítulo 15 eu li. E já começa, né? O capítulo 10 já começa com... toda vez eu fico nervoso aqui. E o capítulo 10 já começa com Cornélio. Quem é Cornélio? A família de Cornélio é a família de não-judeus. Então, assim, aqui eu já vi o que? Qual é a mensagem que foi deixada para nós, entendeu? Qual foi a promessa de Jesus para nós? Pedro foi chamado para a casa de Cornélio através dos anjos, né? Um anjo apareceu para Cornélio, falou que Pedro ia lá, mandou buscar Pedro, e aí Pedro foi para a casa dele. Quando Pedro chegou lá, já foi assim, só, sabe, ele foi sem querer, ele não queria ir, porque na época os judeus não podiam comer junto com os não-judeus, porém Deus não faz exceção de pessoa, né, e aí, mas Pedro fez com que ele quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele, mas Pedro fez com que ele levantasse e disse, fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Então aqui, ó, pra você perceber que Pedro já não estava gostando. Aí, ó, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. E aí Cornélio explica para ele tudo. E aí o que acontece? O Espírito Santo desce nos não-judeus igualzinho aconteceu em Pentecoste. Isso, eu nunca ouvi falar isso na Bíblia, nunca ouvi falar isso na igreja, essa parte. A parte de Pentecoste é bastante citada. Agora, o que acontece na casa de Cornélio, com os não-judeus, que eles recebem o poder do Espírito Santo também, entendeu? E isso, quem é não-judeus? Sou eu, entendeu? É minha mãe, é meu irmão, é nós, entendeu? Que todo mundo que não é judeu é não-judeu. Então aqui deixa claro que a promessa é para nós também, entendeu? A promessa de derramar o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, é para nós também, não judeus. Então você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ter uma aproximação do Espírito Santo na sua vida também. E aí quando Pedro chega no... Vamos ver aqui. Quando Pedro vai embora, o pessoal de lá, ó, quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo, você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo, ele disse. Aí foi explicando tudo o que aconteceu. Aí no final da explicação Pedro fala assim, ó, de fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor, Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Pedro falou para os discípulos, né? Aí, quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganhar a vida eterna. Entendeu? Então isso também foi uma promessa para nós, não só para os judeus. É o Deus dos judeus? Sim. O povo de Israel foi escolhido para poder, tipo, de modelo? Foi, entendeu? Tá na Bíblia, não tem como falar que não é Deus do Brasil, é Deus de Israel, então é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, entendeu? Não é Deus de outro personagem, é esses que fizeram a Bíblia. Então esse Deus também dá salvação, entendeu? O Jesus também deixou, Jesus e o Espírito Santo junto em Atos, né, deixou também essa garantia que os não-judeus podem ter o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E Paulo tá aí, entendeu? Paulo, eu quero até ver mais pra frente que acho que Paulo que vai pregar para os não-judeus, né? E Pedro e os outros discípulos prega para os judeus. Aí, depois disso, Pedro é libertado da cadeia. Então assim, pra vocês verem, é o que eu tava comentando com meu irmão. Muita gente não sabe
Mas nessa época, eles eram criminosos, entendeu? Que nem aqui, ó. Pedro, ó, quando Pedro... Cadê? Olha lá, ó. Quando reconheceu, ele bateu na porta. Ó. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Isso aqui foi o quê? Pedro tinha sido liberto da cadeia por um anjo. Um anjo libertou Pedro da cadeia. E aí o que ele fez? Foi para a casa Foi para casa da Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade, aí eles disseram, é o anjo dele então. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Isso aqui eu quero mostrar o que para vocês. Tá vendo esse cenário? É um cenário de um criminoso, entendeu? Pedro ali era um criminoso, a polícia da época, Pedro ali era um perseguido, entendeu? Então assim, quem escreveu a Bíblia nessa época eram criminosos, viviam à margem, entendeu? Da sociedade. As igrejas era como se fosse uma facção, entendeu? Jesus era o dono da facção, uma facção criminosa. Tá bom, o crime antigamente era ter fé em Jesus, entendeu? Hoje os crimes são, né, são crimes, mas não deixa de viver um cenário assim, entendeu? Um cenário de perseguição, sabe? Um cenário que muito se parece com a vida dos pobres na favela, entendeu? Qualquer pobre de favela sabe como que é a vida a vida louca, né? Do pessoal que é perseguido, é fugitivo. Então assim, na época o cenário era esse, em Atos, entendeu? Pedro, Paulo, todos aqui viviam uma vida criminosa. Aí, ó, eu comecei a ver a primeira viagem de missionária de Paulo, né, que ele vai para várias cidades, e eu marquei Hélio Couto, que foi o cara que me ensinou muita coisa, sabe? E ele estudou Joseph Campbell, As Máscaras de Deus. Joseph Campbell estudou a mitologia do mundo. Tem várias mitologias de ilhas, entendeu? Pessoas, tribos. E assim, existe real isso, não é história de contada. Existe uma tribo que acreditava no deus Rambo. O Rambo mesmo da televisão, entendeu? Foi lá, fizeram um experimento com eles lá da tribo, apresentou um filme do Rambo e todos estavam cultuando Rambo. Aí você fala pra mim, isso aí é mentira. Eu vou te mostrar algo aqui parecido. Ó, Paulo cura um homem que não andava na cidade de Listra. E aí o que aconteceu nessa cidade? Dá uma olhada. As pessoas de lá, ó, o homem pulou e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Olha lá, ó. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. E o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Olha isso, o reboliço que fez na cidade. Entendeu? Já colocaram eles como Deus, como Paulo sendo um dos deuses lá deles, entendeu? E é que eu não marquei aqui. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Aqui, ó. Paulo fala pra eles, ó. Eles iam fazer uma cerimônia e oferecer sacrifícios em prol de Paulo e Barnabé. Aí, quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para você e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isto, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Tá vendo? Mesmo eles falando, o povo queria matar os animais ainda. Então pra você ver, aí aqui já vem o capítulo 15, né, que aí eu vou ler agora. Então pra vocês verem como, tipo assim, as mitologias, as pessoas acreditam, entendeu? Em qualquer coisa, sabe? É muito fácil as pessoas se apegar, entendeu? Num deus, numa mitologia.
Então por isso que tem que realmente buscar, entendeu? Conhecimento, buscar estudar não só a Bíblia, entendeu? Não é estudando só a Bíblia que você vai ter conhecimento. Tem que buscar conhecimento geral, entendeu? Conhecimento, entender como funciona a realidade. Eu sempre vou bater nessa tecla, né? Tem que estudar física quântica, tem que estudar como funciona eletromagnetismo. Se você quer, é o que eu falei pro meu irmão esses dias. Pra você sentir, se você quer sentir Deus, entendeu? Quer estar ali firme na presença, você não precisa ter conhecimento, entendeu? Ele usa até um animal, até um bicho de estimação. Agora, se você quer entender, tem que buscar conhecimento, entendeu? Se você quer sentir, orando, se aproximando do amor de Deus. Mas agora, se você quer entender, você tem que buscar conhecimento. E não só conhecimento na Bíblia, buscar conhecimento geral também, entendeu? E eu vou estar fazendo uns vídeos aí de física quântica, explicando um pouco sobre o meu ponto de vista, né? Explicando não que eu não sou professor, sou aluno também. Mas vou estar passando aí o meu ponto de vista aí sobre física quântica, eletricidade, magnetismo, e para poder fazer o trabalho, entendeu? Muito obrigado aí pela presença. Segue nós no Instagram lá, ó, Gustavo Jovem, facinho de achar. Logo mais nós vai estar verificado. Ó o meu quadro lindo que eu coloquei agora, ó, essa cena aqui. Será que vocês sabem qual que cena é essa? Muito top, né? Então, e muito obrigado aí pela sua presença. Tchau, tchau, até mais.